A gente fala agora do óleo que voltou a aparecer nas praias de Salvador, nas praias de Piatã e Jaguaribe. O Instituto de Geociências da UFBA coletou amostras desse óleo para comparar com o banco de óleo mantido pela universidade, para saber se o material é o mesmo que chegou às praias no ano passado. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a diretora do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, Olívia Oliveira, mais uma vez conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Olívia. Bom dia, Jefferson. Como vai? É um grande prazer novamente estar falando com vocês. Agradeço, parabenizo. Vocês sabem do meu respeito e de toda a admiração pelo trabalho maravilhoso dessa equipe. Muito obrigado. Prazer ter você conosco aqui mais uma vez. E, afinal de contas, é o mesmo óleo que atingiu as praias no ano passado? Pois é, você está fazendo uma pergunta assim, muito direta. A gente tem que fazer um preâmbulo, você sabe. Cadê Fernando aí no preâmbulo? Está aqui do lado. Pois é, está aí do lado. É. Olha só, gostaria inicialmente de ressaltar da UFBA em movimento, em todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, que toda a nossa sociedade está vivendo. A UFBA se mantém ativa, seja em relação às atividades frente a essa pandemia, frente ao Covid, seja também nas emergências ambientais, e essa é uma delas. Então, todos nós lembramos, né, não tem tanto tempo assim, da questão do derramamento do óleo segundo semestre de 2019, que atingiu as praias do nosso litoral brasileiro. Nós temos registro desse material chegando até o Rio de Janeiro. Todos se recordam, aquela época que fizemos as nossas análises geoquímicas, o nome dessa atividade é geoquímica forense, e identificamos, né, que era um óleo proveniente de uma bacia petrolífera, né, localizada no país Venezuela. Você lembra que eu sempre faço questão de estar ressaltando a questão de... Não foi o governo venezuelano que mandou esse óleo para cá, não é? A gente sempre tem que ressaltar, nós estamos fazendo ciência, nós estamos falando de ciência, então estamos ressaltando que foi um óleo produzido, ou seja, um óleo retirado, né, do subsolo, de uma bacia, né, que foi gerada ali no ambiente do país Venezuela. Quer dizer, não foi então, necessariamente o governo venezuelano que mandou esse óleo para cá, né? Porque até agora não se sabe, né? Exato. As outras questões, isso todos os processos estão correndo com as devidas instituições e claro que isso não é colocado para todos nós durante todo o tempo, porque as investigações têm que se manter em sigilo, né, para que tenhamos, né, uma resposta positiva o mais rápido possível. E não é fácil, né? A quantidade de navios que perpassam aí por nossa costa, por toda a costa dos países que comercializam esse combustível é enorme. Bem, Jefferson, então tivemos, claro, que a confirmação de que era um óleo venezuelano naquela época. E essa semana, quando tivemos o registro de óleo chegando nas praias já aqui em Salvador, nós tivemos inclusive uma tartaruga que estava morta na praia de Piatã. Isso. O professor Francisco Kelmo, diretor do Instituto de Biologia também da UFBA, ele foi ao local, ele resgatou a tartaruga para fazer a biópsia e verificar se ela havia devido a óbito por ingestão ou inalação do petróleo, inclusive coletou o petróleo, mas possivelmente ele pode explicar para vocês também melhor, mas realmente não veio a óbito por conta do petróleo. Óleo. Não foi. E aí, do óleo. E na sexta-feira passada, né, coletamos essas 2 amostras na praia da Pituba, e encaminhei ao Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo, do Instituto de Geociências da UFBA, né? E como estamos nesse momento de pandemia, de distanciamento, os protocolos de análise realmente tem que ser um pouco diferenciado visando o distanciamento.
mas conseguimos fazer em caráter de emergência. A cada dia que passa estamos aprimorando os nossos protocolos, conseguimos fazer análises altamente especializadas nesses 2 dias, na sexta e no sábado, e no domingo já tinha essa resposta. Confesso que ainda não consegui finalizar o laudo, porque, claro que toda a sociedade tem nos solicitado para algumas entrevistas e eu sempre tenho que falar em primeira mão para todos. E realmente, sim, Jefferson, nós vimos que as características desse óleo que nós coletamos na Pituba possuem características idênticas, ou seja, tem uma composição idêntica daquele óleo que atingiu as praias no segundo semestre de 2019. Ou seja, também foi comparado com o óleo da Venezuela, né? E também, sim, claro, é origem de uma bacia petrolífera venezuelana. Mas quando eu digo para você que ele tem composição idêntica, ou seja, tem características idênticas àquele do segundo semestre de 2019, assim, requer ainda estudos especializados, porque você vê, tem quase 1 ano que nós tivemos o derramamento, e esse óleo, né, se estivesse na superfície do mar ou até em cordões rochosos no próprio litoral ou em manguezais, ele teria tido um intemperismo, ou seja, os compostos voláteis, né, desse material, ele já teria ido embora. E aí a resposta que nós encontramos, os compostos que encontramos, né, com essa análise, são exatamente idênticas àquele encontrado anterior. É como se tivéssemos congelado no tempo, né? Então, isso requer estudos com relação. Eu estou apostando aqui em 2 linhas de trabalho: estudar essa preservação através de um mecanismo geológico. Para isso, nós precisamos de entendimento de questões oceanográficas. Nossa equipe de oceanógrafos, né, também estão trabalhando para pensarmos e entendermos, né, como isso poderia ter sido possível. Naquela época a gente estava em uma transição de estações, de primavera, verão. Agora nós estamos em outra transição, que seria o outono, inverno, e isso provoca revolvimento do assoalho oceânico, de mudanças de correntes. Então, seria possível que, eu estou fazendo alguma observação sem nenhum dado ainda assertivo. Mas é a grande suspeita, não é, de que esse óleo tenha sido revolvido do fundo do mar, é isso? Então, exato. Então, eu aposto, assim, em maior quantidade, eu acredito em maior chance, ou seja, em maior percentual, que seja o mesmo evento, porque a quantidade de óleo que tivemos derramado no ano passado foi muito grande. Inclusive, já havíamos sempre pontuado isso. Essa história não iria acabar somente naquele momento, porque o óleo também, além de chegar à costa, ele vai se depositando. E quando tivermos, né, mudanças climáticas e correntes, etc., nós teríamos esse revolvimento desse material. E aí algumas pessoas me perguntam: tem certeza que é o mesmo óleo, não tem a mínima chance de ter outro evento? Isso eu não posso garantir, né? Como eu disse, a gente está falando em ciência. Então, de qualquer forma, eu não posso descartar um outro evento diminuto. Nós sabemos que a lavagem de tanque, de navios, e o descarte em águas internacionais, isso é permitido, sim, né? Pequenas quantidades. Inclusive, a Petrobras, quando, através dos SEMPES, quando detinham exclusivamente esse conhecimento, tem registros históricos, né, com análises de óleos de diversas outras bacias. Assim, a Arábia Saudita era uma bem, assim, carro-chefe dessa, de lavagem de tanques, né, de navios, e o descarte, e através dessas correntes, chegavam até a nossa zona costeira. Então, é possível, eu como instituição, né, de ensino, de pesquisa, estar
garantindo 100% que não foi um outro, assim, não posso fazer isso, seria leviana, né, fazendo isso. Mas acredito, né, pela quantidade de óleo derramado, né, que se trate do mesmo. No entanto, então volto a dizer, no entanto, as características idênticas em termos de composição e de outros aspectos quantitativos, né, nos deixa um alerta, né, de como poderia ter sido mesmo se eu não tive esse intemperismo ao longo desse tempo. Então, nós precisamos estudar o porquê dessa preservação, até para realmente descartar esse pequeno percentual de possibilidade de um outro evento. Professora, quem está acompanhando as investigações é a Polícia Federal do Rio Grande do Norte com relação à origem do óleo, tanto do ano passado, que provavelmente é o mesmo óleo desse ano. A senhora tem acompanhado as investigações? Existe algum tipo de explicação para a origem desse óleo ou ainda não há nenhum tipo de sinalização? É difícil eu estar respondendo, né, pela Polícia Federal, mas temos assim, muitos bons contatos, porque desde aquela época foi nosso trabalho que embasou todas as investigações da Polícia Federal, o trabalho da Marinha. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, o trabalho da Marinha também, e isso é importante mencionar, que nós, inclusive, estamos pensando em um trabalho de intercalibração laboratorial, pois as nossas análises, nossos resultados sempre estão em acordo, isso mostra a excelência de trabalho de ambos. Mas, assim, Fernando, a Polícia Federal teve se debruçado, e eu me lembro que o doutor Agostinho comentou que o nosso trabalho eliminou quase que 95% das investigações em curso naquela época, quando emitimos o nosso trabalho e quando eles encaminharam outras análises, outras amostras para as nossas análises. Então, o que eu tenho de resposta é o que tem na mídia, né? Às vezes nós conversamos, né, quando temos eu tenho alguma dúvida em relação a questões de navio, até para entender um pouco isso do derrame. Ele trabalha muito com a questão, eles lá na Polícia Federal trabalham também muito com a questão de imagens de satélite, né, também junto com o INPE, ou seja, é uma equipe multidisciplinar. E eu acredito, assim, a pesquisa ainda está em curso, se tivéssemos já acertadamente, né, o culpado do derrame, né, do acidente em si, isso já teria vindo, né, à mídia. Agora, é uma pena, não é, que passado quase um ano, a gente ainda não tenha uma resposta clara sobre esse episódio que foi marcante, não é? Um episódio inédito no litoral nordestino. É lamentável isso ao mesmo tempo, não é? Nós lembramos que naquela época o navio que foi apontado, então isso requer também a questão de direito internacional. Eu me lembro assim que era comentado muito pela Polícia Federal a dificuldade, né, em âmbito internacional de levar a cabo a situação com a questão daquele navio. Então, entra em outras searas, que eu não tenho a capacidade ou autorização até de estar expondo, mas, assim, eu imagino também o quanto é difícil, né, por essas questões, esses entraves relacionados a direito ambiental. Tá certo. Então, eu acabo me, vamos dizer assim... Difícil, mas não impossível, né? E eu acho que com decisão política resolve-se com mais celeridade também. Mas olha, Olívia, nosso tempo está chegando ao fim, eu vou ter que encerrar nossa conversa. Que pena. Mas muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. Parabéns. Fernando. Um grande abraço para vocês. Tá, muito obrigado, Olívia Oliveira, que é diretora do Instituto de Geociências da UFBA.
conversando conosco sobre mais esse óleo que apareceu nas praias de Salvador, possivelmente o mesmo do ano passado. Agora, 7h55, só para lembrar, essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer.